A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ah, você gosta de musiquinha infantil também assim? Boa tarde pra você. Ô de casa, estamos chegando. TV Novo Tempo, Entre Família. Patrícia Piper, boa tarde. Comecei cantando hoje, Patrícia. Eu tenho que ficar quieta porque aqui é triste. Hoje você vai cantar nesse programa, Patrícia. Você já prometeu em outros anos. Musicalização infantil. Exatamente, você é uma mãe que tem que cantar pro seu filho. Não, para isso você vai cantar ao vivo aqui. O pai sabe cantar, o filho mais velho já sabe cantar, já encaminha. Então a família toda vai cantar aqui. Gostei. Legal, chama todo mundo cantando ao vivo aqui no programa. Esse dom a gente deixa para nosso especialista. Tem especialista. Hoje a gente vai falar. Chuveiro. É bom, claro. Limpando a casa. Fecha bem a janela, a porta. Aí os vizinhos... É que se resolvam, cada um com seus problemas. Mas o legal, gente, a gente vai falar justamente o que a Patrícia falou, a musicalização para as crianças, né? Os benefícios que você tem, né? A reação do cérebro, a questão toda, né? Da fala, algum desenvolvimento motor, enfim, tudo é bom demais. Concentração. Várias coisas que a gente nem imagina, né? Quando a gente pega um bebezinho, assim, se você passar em qualquer lugar, uma loja, e tá cantando, tocando qualquer música, a criança tá mexendo. No embalinho. Porque a música, de alguma maneira, ela mexe, né? Ela não tem como, né? Independente de você ser da igreja, de você não ser da igreja, se você gostar ou não daquele estilo musical, a criança vai mexer. E aí, será que você tem uma explicação científica por detrás disso? E como que o corpo dessa criança vai assimilando esse tipo de som? Como que isso influencia na vida dela? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu tive a experiência, meu filho mais velho fez musicalização infantil e ele é bem agitado. E ele fazia tudo nas aulinhas, bonitinho. Então eu falava assim, nossa, se a tia Dione consegue controlar o corpo desse menino, então... Tá aí, gente, uma mãe, né? Você sabe que, é igual aquela propaganda daquele... Como é que o nome... Começar, vou falar a marca. Não, tem criança que é energia que dá gosto, sabe? Tá, aquele negócio que você coloca, né? Algumas pessoas colocam no leite e tal. Tem bastante açúcar. Isso, é verdade. Então, aquela criança que vem com energia. Já vem com um Se pouco conseguiu, a musicalidade conseguiu, né, captar a atenção, né? Buscar o foco dessa criança. Ele só é preguiçoso para estudar, mas ele gosta de música, ele ouve qualquer música e fica... no nananã da música, tem um dom ali escondido. Você viu jovens e adolescentes, o pessoal, eu acho que fazendo aquela questão pro Enem, fórmulas que o pessoal não decorava, tal. Sim. Tem professor que faz de tudo e consegue, né, captar. Então, hoje, inclusive, a gente vai ter a presença dela. Joyce Carnassale aqui no programa vai dar várias dicas para você, ela que vive a música, ensina a música e para você fazer a sua pergunta. Tem um netinho, quer saber de algumas questões especiais? Não é para puxar a orelha da filha nesse programa, não. É para aprender junto, todo mundo. A gente demora esse intervalo, é demorado ou não? Rapidinho, 30 segundos e a gente volta já. Estamos de volta, Entre Família, falando hoje sobre musicalização infantil. Você sabia que tem vários benefícios para o corpo, para a mente, para a concentração, né? Que tem a ver com a mente. E que a criança pode, de alguma maneira, se beneficiar de um estudo através de uma brincadeira? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje com a nossa especialista que já a gente apresenta. Verdade, educadora musical, então, sabe a questão pedagógica. Inclusive, se eu não me engano, lembrei, estava falando para a Patrícia, em 2017 ela lançou um trabalho muito bacana para os pequenos, de 0 a 3 anos, que estavam na gravadora Novo Tempo também. E eu tive a oportunidade lá em Floripa de estar em uma igreja que ela estava, e ela falando dos frames, a capacidade, né? E depois daquilo eu estava com o Davizinho bem pequenininho, então para mim foi um benefício para a minha esposa estudarmos que tipo de tela podia ter, que tipo de informação e música para os pequenos. Até eu quero, inclusive, fazer umas perguntas em relação a isso. Você que tem bebezinho pequeno, né, aquela quantidade de frames ali. E ela lançou um material muito bacana em parceria, na época, um estudo específico de crianças a 0 a 3 anos. Se eu não me engano, foi em 2017. Ela foi muito legal e eu quero, inclusive, compartilhar com você como pai, me ajudou bastante. E você pode tirar suas dúvidas em qual WhatsApp? WhatsApp, peraí, geralmente sou eu que falo isso. Então pergunta pra mim, vai de conta. Voltar. Quando você não tá aqui, eu falo qual que é, porque tem tanto número ali. Pergunta pra mim, faz de conta, volta aí. Então vamos voltar. Vamos lá. E qual que é o WhatsApp que a pessoa pode fazer Patrícia, a pergunta, fácil. interagir com a gente? É DDD 12 98315 0249. Tá passando aqui, e do cantinho tem esse QR Code, também vai te levar pro WhatsApp. Só aponta a tela, pronto. E participa, tá? Vamos perguntar, tirar as dúvidas e usar o benefício da música aí na sua casa. Bora lá? Bora lá. Bora lá. Normalmente a gente já pede, vamos agora
com a música, né? Com Joyce Carnassar. Podia ser, né? Podia ser, que a voz dela é tão melodiosa. Eu tenho o prazer de participar, quero mandar um abraço especial lá para a PAC, né? A Associação aqui paulista, Central. E eu estou sempre encontrando a Joyce lá, a gente está sempre junto, o pessoal faz uma programação muito especial e tenho o prazer de recebê-la aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Joyce. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Que bom te ver por aqui, né? E foi a primeira coisa que eu falei para você. Puxa, a gente se encontra tanto nos eventos da APAC, então eu nunca tinha te visto atuando aqui na Novo Tempo. Hoje é a primeira vez. Então pronto, estamos juntos aqui em casa, uma tarde de estreias, né? Eu acertei a data do teu trabalho, se não me engano foi 2017, 2018 que Isso, você fez, né? Que foi a parceria com a professora Dione, que foi a do seu filhote, né? Foi. Você levou ela daqui de Jacareí. Mentira. E eu, nossa, queria mesmo ter levado ela para minha casa, para morar pertinho de mim. Né? Ela é maravilhosa, sim. Ela foi minha professora na faculdade e ela é a grande responsável por eu ter seguido o caminho da educação musical. Porque ela me olhou e apostou em mim e, nossa, devo muito a ela, de verdade. E quando veio a oportunidade de fazer esse trabalho, eu não pensei duas vezes em quem seria, porque ela hoje, no meu coração, é um dos grandes nomes da educação musical, apesar de não estar trabalhando na área no momento, mas eu sei que faz parte aí do coração dela. Você fala, né, que ela foi uma inspiração e tudo mais, mas a música faz parte da sua vida desde que você nasceu, né? E a gente sabe que tem uma influência da sua mãe. Sim. Conta um pouco sobre isso, porque acho que às vezes a gente fica pensando assim, é dom, quem tá ali na musicalização infantil, mas meu filho, eu sou desafinada. Eu tenho uma prima que é muito desafinada, não tem noção nenhuma. Será que tem chance para os meus filhos, né? Então, tem a ver com dom ou tem a ver com processo? Tem a ver com as duas coisas, Patrícia, porque eu nasci numa família que é metade-metade. Metade da minha família é zero à esquerda, assim, né? Legal, né? Tem solução. Tá aí, ó, 50% de chance. Eu ainda até pedi desculpa pro meu pai em público hoje, lá no Clube da Música, porque a família do meu pai não tem, assim, eles não conseguem seguir uma linha melódica sem desafinar. E a família da minha mãe, talentosíssima, e fora o talento, ela sempre foi uma pessoa muito, muito dedicada aos ministérios da igreja por onde ela passou. Então, a minha casa sempre foi uma casa muito viva e muito cheia de música acontecendo, pela profissão dela, porque ela é pianista e professora de piano, e porque tinha sempre ensaios acontecendo na minha casa. Então, ela teve a oportunidade de estudar no nosso NASP Campus Hortolândia, e os missionários que formaram esse colégio eram norte-americanos. E a gente sabe que nos Estados Unidos, música e esporte é parte integral do ensino. Então, ela teve a oportunidade, tanto ela quanto toda essa geração que começou o IASP, que se chamava assim, eles tiveram educação musical de ponta, sabe? E numa época que nem no Brasil se falava em musicalização, nessa nomenclatura. Então, desde sempre ela fez com os alunos atividades de musicalização já nos anos 80, quando no Brasil a musicalização ela começou a se tornar um pouco mais comum aí da metade dos anos 90 para frente. Então, eu me sinto muito privilegiada porque eu tive uma mãe não só profissional da área, mas que encheu a nossa casa de música. Por isso que eu te falo que é um pouco dos dois. O talento é um ponto importante? Mas hoje, eu acredito e sei que colegas que trabalham nessa área, desde aí dessa revolução do ensino da música, pensam que música é para todos, é um direito de todos. Deus criou a música para todo mundo. Então, todo mundo tem a oportunidade de aprender e desenvolver dentro do seu universo o máximo que pode. Não quer dizer que vai ser um solista, não quer dizer que vai ser um artista, mas a música, ela precisa estar presente no desenvolvimento integral do ser humano. E começa na infância. Tá aí a importância da gente começar a falar sobre isso, né? Da introdução à musicalização. Começa na infância, qual que é a faixa etária? Acreditem ou não, a musicalização, ela está disponível para bebês a partir de 6 meses. Então, meu filho vai aprender escala? Não, a gente começa um trabalho do desenvolvimento sensorial do bebê.
E tem, assim, a musicalização não é só ficar cantando, né? Ela tem um plano muito organizado, que é uma mini vida dentro de uma aula. Então, ele precisa socializar, vai acontecer um momento de socialização, ele precisa aprender a se organizar, vai ter um momento de guardar o brinquedo no lugar certo, na hora certa. Precisa aprender a dividir, vai aprender tudo com músicas específicas, mas de temas que para a vidinha dele, para aquele momento, são importantes para o desenvolvimento dele como ser humano. E aí sempre a sonoridade sendo trabalhada e estimulada. Muita gente que fala, eu sou desafinado, não tenho jeito. Existe jeito. O único que não tem jeito são pessoas com déficit auditivo, surdos, que os recados vão chegar de outra forma, né? No tímpano, enfim. Mas todo aquele ser humano que não tem nenhum problema de surdez, ele vai, nos seus níveis pequenos ou maiores, rápidos ou lentos, ele vai se desenvolver e pode resolver problemas de desafinação, eu sou fora do ritmo, tem como resolver, porque em algum momento ele não foi estimulado o suficiente, entendeu? Agora, Joyce, você fala a partir dos 6 meses, né? Eu vou fazer uma pergunta, depois de acrescentar uma pessoa que a diretora agora quer acrescentar. Não estou fazendo sensacionalismo, mas essa pergunta é um divisor de águas, dona Maria. Está querendo sair daqui de jeito de maneira. Mas muito bem, olha que legal. A Elisa Gatti, compositora e publicitária, ela trabalha com música, gosta de música. Já no intervalo aqui, antes de começar o programa, a gente estava olhando alguns videozinhos com a Patrícia aqui. Gente, uma parceria com a filha especial. Mas vou contar um pouquinho dela, né? Ela também é jurada do programa Canta Comigo da Rede Record. E ela utiliza a sua vivência com a filha, nasceu em 2019, justamente para trazer a música. Então ela tem um recado muito especial, ela vive isso. E assim como a Joyce, né, quando a gente transpira a música, fica no dia a dia, né, aquele assoviar, aquele cantarolar. E quando isso é pedagógico, melhor ainda. E com a filha em casa, uma coisa que você gosta, tendo uma plantinha para regar com música, gente, pensa num vídeo fofo que a gente viu agora. Então, Elisa, muito boa tarde, querida, seja bem-vinda ao nosso programa. Que honra te receber aqui no Entre Família. Boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar desse assunto tão rico e importante. Muito bem. Elisa, conta pra gente a tua relação com a música, porque, na verdade, a gente viu alguns vídeos ali, né? Aquela questão até visceral, sabe? Quando você coloca pra fora, não é apenas um cantar, olha, eu tenho um roteiro para fazer, que eu aprendi agora, que eu tenho que cantar pro meu filho, mas aquela coisa orgânica, natural. Há pouco agora a gente está com a Joyce aqui, que tem uma vivência musical, né? Um pouquinho da mãe dela. De onde veio essa questão que você agora está discipulando com a filha, usando no aprendizado do dia a dia? Perfeitamente. Eu sempre gosto de falar que a música nasceu junto comigo, porque eu comecei a fazer música muito pequena. Então, com 4 anos, eu já brincava de gravar minhas músicas inventadas. Eu lembro que com 5 anos, numa dessas brincadeiras, os meus pais perceberam que eu tinha feito uma música com estrutura, né? Começo, meio e refrão. E aí, naquele momento, eles falaram, eu acho que essa menina, ela realmente gosta dessa história. E aí, meu pai me ensinou alguns acordes no violão, minha mãe me ensinou as primeiras músicas, e aí, com 5 anos, eu comecei a tocar violão. Eu sempre fui uma musicista autodidata. Todas as minhas tentativas de estudar música não deram certo. É uma novela que eu não vou contar aqui, senão vai acabar o nosso tempo. Então, eu aprendi sempre a música de uma maneira muito orgânica. E eu componho, efetivamente, desde os 8 anos de idade. Foi quando eu tenho essa lembrança de sentar, escrever uma letra, fazer uma melodia, e desde então eu nunca parei. Então eu sempre fiz música desde essa pouca idade. A música na minha vida foi tendo papéis diferentes ao longo da vida, mas eu nunca deixei de fazer. Só que aí, depois que a minha filha nasceu, a música, assim, invadiu a minha vida da mesma forma que ela invadia quando eu era criança, que era quase uma coisa que não dava para dissociar, assim, né, o ser do fazer. E foi muito impressionante, assim, o que aconteceu comigo, esse reencontro com a expressão artística mais pura, e foi assim que nasceu esse projeto que a gente vai falar um pouquinho, que é a Mãe Musical. Vamos mostrar esse vídeo, porque, tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Vamos mostrar esse vídeo, porque quando a gente vê, a gente tem vontade de fazer as coisas que você vai falar. Pé pra direita, é pé pra esquerda, é pé pra cima, é pé pra baixo, pé pra direita, é pé pra esquerda,
é pé pra cima, é pé pra baixo, pra todo lado e pro parquinho. Mas que bonitos os pezinhos, é para a escola ou para a praça. Mas que bonitos os pezinhos, são uma graça. O meu nome é crocodilo, se tá frio eu fico lento, ando bem devagarinho e só corro quando esquento. O meu nome é girafa e o meu pescoço é bem comprido. Só uma coisa ninguém fala, minha língua alcança meu ouvido. E meu nome é ovelhinha, eu sou branca e tão macia, minha lã é tão quentinha, te esquenta numa noite fria. Pra pensar, usa a cabeça, pra amar. Já vamos chegar no próximo vídeo, mas que fofura! Eu acho que você uniu o melhor dos dois mundos, né? Você também é publicitária, então você é criativa. Você vê, com um pregador, né, de roupa, você fez uma história, né? E como é que foi isso para a sua filha? Ela também tem essa... ela passou de geração? Você sente que ela também é musical? Nossa, é impressionante, assim, porque o que eu percebo, né? Eu cantava para ela desde a barriga, obviamente, né? Eu brinco que ela é minha coautora de todas as músicas, porque ela sempre comigo desde o ventre. Mas o que eu percebo, assim, tudo é música, né? Qualquer som que está circundando a gente é música. E o que eu percebo é isso, ela é muito ligada na sonoridade dos ambientes. Então, às vezes, tem alguém cortando grama num jardim muito longe, eu falo para ela, tá ouvindo o barulho? Aí ela já para, ela já consegue localizar o som e às vezes acontece o contrário, dela me chamar a atenção com o som que está longe. E aí, na prática, o que eu percebo? Tem uma outra curiosidade assim, sobre a nossa relação. Eu falo só em italiano com ela, eu sou de família italiana. Eu percebo que a coisa da sonoridade ajuda muito também na aprendizagem de outro idioma. Agora que ela está na escola, está tendo contato com o inglês, também ela está incorporando o inglês, porque ela tem essa capacidade certamente desenvolvida diariamente da diferença de sonoridade. Então, eu vejo realmente na prática o quanto isso ajuda. Sem falar, obviamente, na capacidade musical em si, rítmica e melódica, eu já percebo quando ela está cantarolando que ela é uma criança afinada, que está caminhando para ser uma criança afinada, por causa desse referencial diário. E assim, eu sempre gosto de falar que o que vocês veem lá no Instagram, no Mãe Musical, é efetivamente o que acontece dentro de casa. Assim, não é fake news, não é recorte de rede social, porque eu realmente estou sempre cantarolando com ela em todas as minhas atividades diárias. E aí eu encontrei esse formato, eu estava ouvindo a Joyce falar que a música é para todos. Eu realmente tenho esse compromisso de deixar a coisa muito simples para que todas as pessoas se sintam tocadas e movidas a reproduzir aquilo dentro de casa. Eu poderia tocar essas músicas de outra forma, eu poderia tocar com o violão ou o piano, cheio de harmonia, complicado musicalmente, mas isso ia distanciar dos cuidadores e das crianças. Então, é vida real mesmo, é do jeito que sair, é o primeiro take, é sem se produzir, é sem se maquiar, se sair um pouquinho desafinado, é muito mais importante a conexão e a criatividade que está por trás dali, que é isso que conecta efetivamente com as pessoas. Elisa, antes da gente ver mais um loop, eu queria te perguntar sobre o seu projeto, né, Mãe Musical. Ele veio a partir dessa sua experiência, mas o que isso vem ajudar outras pessoas, outras mães que querem de alguma maneira ter acesso à música? Perfeito. O Mãe Musical ele tem como propósito de existência usar a música para aproximar a relação entre adulto e criança, através da educação e da criatividade, principalmente, né? Eu acho que a música tem esse poder, de fato, de aproximar
os diferentes, os iguais, pessoas que se apaixonam por causa de músicas, pessoas que estão no dia a dia ali cuidando, e ela te coloca, a partir do momento que a criança canta junto com você, vocês naquele momento são idênticos, iguais, e por mais que pareça um trabalho voltado muito para a criança, ele é muito voltado para o adulto, que é para o adulto derrubar as barreiras deles, né? De às vezes não se sentir criativo ou não se sentir apto a fazer aquilo, ou realmente ver essa leveza numa rotina muito pesada, né? Para quem é mãe em tempo integral, como eu escolhi ser, que a gente sabe o desafio que é, e novamente, sabe que no Brasil as realidades são muitas, né? E muito mais difíceis do que tantas outras. Então, a música, eu acho que ela tem esse papel de trazer essa leveza também, né? Sem falar pela parte de educação e desenvolvimento, que isso é claro, né? E aí os profissionais fazem de uma maneira muito mais estruturada, mas eu tento trazer de um jeito muito orgânico, que foi como eu aprendi a música. Então, o meu propósito de vida tem sido esse. Cada vídeo que eu recebo de mães do Brasil inteiro, de professoras dentro de escola, usando essas músicas que nasceram da sala da minha casa, não tem como eu não me emocionar a cada vídeo que eu recebo. Elisa, me diz uma coisa, para finalizar, você tem como mostrar uma nova compositora, parece que está surgindo aí na sua casa, parece que essa questão de criar música pegou jeito, né? Parece que a Kiara, a gente pode ver um vídeo aí, produção? Parece que ela criou a própria música. Vamos lá, vamos ouvir aqui com exclusividade na TV Novo Tempo. Vamos lá, Kiara, canta pra gente. Todo dia tem um momento que nunca mais vai se repetir, então basta olhar e quando lembra dele você vai sorrir. Todo dia tem um momento que nunca mais vai se repetir, então basta olhar e quando lembra dele você vai sorrir. Que legal, ela criou melodia, você pegou o violão então, foi trabalhando com ela. E uma canção que ela criou, que legal. Você vê o movimento, né, da criação no cérebro, o quanto ela estava compondo ali, e você ainda deu força a essa melodia e colocou no violão e criou uma música dela. Que legal. Exatamente, e falando exatamente sobre essa efemeridade desses momentos, né? O tempo passa muito rápido, aquelas frases clichês que a gente ouve antes de ser mãe são verdade. O tempo passa muito rápido e às vezes no meio do dia a dia acontecem coisas preciosas, né? Eu tive a sorte de, a hora que eu ouvi ela cantarolando, eu liguei o celular para filmar, falei, ela tá fazendo um negócio muito legal aqui. E aí quando eu vi, ela tinha de fato desenhado uma melodia que fazia sentido, né? Aí eu harmonizei e a gente fez a música. E olha que curioso, essa é uma das canções que ela mais canta espontaneamente em casa. Então, do nada, ela começa a cantar todo dia tem um. Então, é muito, muito lindo, assim, poder crescer junto com ela, né? Uma musical é um projeto vai crescendo junto com ela a cada fase e a gente vai se adequando, se adaptando e encontrando novas formas de ajudar o crescimento dela e de outras crianças pelo Brasil. Elisa, muito obrigado pela sua participação. Você tem, né, seu trabalho extra fora, tem essa questão de mãe, tem um projeto para ajudar as mães. Então, ó, você sabe muito bem como lidar com o relógio, tem a criação da filha, nasce a mãe, nasce uma preocupação, mas mesmo assim nasce um projeto tão lindo, né, que você acaba organicamente colocando para outras mães, que é possível sim. O maior investimento, né, é o tempo. Quando você dá tempo, você dá parte da sua vida. E que legal que você colocou a harmonia, né, literalmente, em todos os quesitos na sua vida e conseguiu alcançar outros corações, outras mães, discipulando a musicalização. Um abraço para você, obrigado. Uma hora dessa, você tem que trazer essa princesa aqui, você vindo no nosso programa ao vivo aqui também presente. Um grande abraço para essa família linda, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo espaço, por falar de um assunto tão importante. Muito bem, um abraço. Tchau, tchau, querida. Tudo de bom. Tchau, gente. Obrigada.
Maravilha, respirando fundo, mas no próximo bloco, Patrícia, tem coisa boa, né? A gente vai fazer a pergunta que você tinha aí pra Joyce. Porque... Eu tenho mais umas 3 depois desse vídeo. Mas por enquanto a gente vai pro intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Tá gostando? Tá fofo esse programa também, né? Mas é sério, tá? É sério. Manda a sua pergunta também aqui. DDD 12 983 15 0249. Eu fiquei com a pergunta aqui, né, engasgada no bloco anterior. Tem muitas coisas agora, a gente precisa saber quanto tempo a gente Verdade, tem a dinâmica agora de mito é verdade. Mas a pergunta é a seguinte, quando a gente está falando agora sobre música, de repente tem uma vovó, uma titia, mamãe lá, não, eu realmente deixo o celular na mão do meu filho, ele canta junto com o celular, ele tem 6 mesinhos, ele está lá praticamente vidrado, e eu pergunto para a educadora aqui musical, que fez um trabalho tão bacana, que teve pesquisa, né? Teve método para fazer esse trabalho que ela fez, esse DVD, justamente para 0 a 3 anos. Hoje, a capacidade de leitura de uma criança, para ter essa capacidade de frames, né? De repente, a mãe está dizendo, está validando agora a questão musical, mas ela absorve isso num vídeo que tem muitos frames, é um vídeo muito rápido. E a gente tem hoje crianças mais aceleradas. Como que você vê, como educadora musical, a mãe deixando esse celular para uma criança aí de 1 ano, 6 meses? Como é que funciona? Placa na minha testa dizendo não dê o celular na mão do seu bebê, eu andaria com esse outdoor na minha vida, por onde eu passasse. Porque eu sei que às vezes a intenção é boa. Eu vou estimular meu filho. Não é dessa maneira que a gente estimula. É muito sério, é muito grave. E nesse estudo que a gente fez, eu e a professora Dione, a gente vê como as gerações mudaram, né? Então, eu criança, a gente tinha programação infantil na TV aberta, um período da manhã e acabou, a gente ia para a rua brincar. Na geração da minha irmã, a gente já tinha TV por assinatura, então os pais tinham que controlar mais, mas já tinha livre demanda, se quisesse programação 24 horas por dia, tinha. Então você já vê uma geração que começa a aparecer déficit de atenção, hiperatividade, você começa a ver muita dificuldade já para concentração de leitura, escrita, já aparecem alguns problemas. E a nossa geraçãozinha de hoje está sofrendo demais, porque o celular, a tela está na mão do bebê. Então, eu penso que essa geração na faculdade, por exemplo, vai ter muitas dificuldades de interpretação de texto, o que era difícil de concentração há 20 anos atrás, vai dobrar, triplicar talvez, porque você já vê uma geração muito imediatista que quer os resultados rápidos, que não consegue ver vídeos de 1 minuto, que já está com falta de paciência. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui, pais e mães, queridos, vós, tios, tutores, o celular, telas em geral, mas celulares, tablets, eles são inimigos dessa primeira formação da visão, da cognição, eles são realmente uma overdose de informações para aquele bebê, para aquela criança pequenininha. Então, música, pode ouvir à vontade. Isso que eu ia perguntar, antes de você continuar falando música, mas que tipo de música? Ou eu sou leiga no assunto, eu não tenho essa questão musical, a escola que eu estudei não fala sobre isso. Como é que eu estimulo meu filho de 3, 4 anos, ou de 6 meses a 3 anos, que foi a faixa que você fez do estudo, para que ele desenvolva esse gosto pela música, que ele brinque? O que eu posso fazer com o que eu tenho em casa, mesmo sendo uma pessoa leiga? Quando eu penso nas tradições familiares ou naquelas coisas gostosas que a gente pensa há muitos tempos atrás, quando não existiam gravações, quando não existiam recursos, né? Como era feita a música em família? Era os pais cantando para os filhos. Não está muito distante as tradições de se juntar em volta de um rádio para ouvir um momento de música. Então, a música ela só é validada como experiência emocional se você tem um laço ali. Então, não importa muito a música que você ouça, desde que um laço seja estabelecido. Eu acho até que eu ia falar uma resposta de mito ou verdade, que eu nem vou falar sobre isso, mas não existe uma música específica que desenvolva o meu filho ou não. O importante é que eu esteja ali. Então, se eu canto junto, se eu faço alguma atividade interativa, por isso que as atividades de musicalização são tão legais, porque elas são referência ao meu dia a dia. Eu não preciso ter uma faculdade de música para entender
que o brinquedo se guarda em algum lugar, ou que eu vou ajudar a mamãe e o papai nos afazeres da casa. Para tudo a gente pode inventar uma musiquinha, ou pode procurar, tem muitas coisas disponíveis já em internet para você pegar ideias, mas eu ainda aposto na criatividade dos pais em casa, no cotidiano, nas músicas que eram tradição de família, entendeu? Então, nesse quesito, eu tô indo. Tá aí. Porque de vez em quando eu dou a louca lá e falo, põe aí o Bruno, porque o Bruno é o da música, ele gosta, né? Põe aí, Bruno, escolhe a música. E eu começo, tá na hora de guardar, vamos limpar, vamos arrumar. E eles se divertem, né? Porque Você a gente quer começa saber a rodar, né? A música que os meus alunos de piano mais gostam de estudar ao longo desses anos todos era uma música que minha mãe tocava com o tio, que fazia com o avô, que foi passada de geração em geração. E é uma brincadeira no piano, não tem nada sério, não existe uma partitura, nenhum estudo sério sobre aquilo. E porque eu trago essa alegria, essa diversão tão grande com essa musiquinha simples no piano, parece que os alunos captam isso e eles fazem e já ensinam para os irmãozinhos, sabe? Essa Como é coisa que é essa da... musiquinha? Dá pra Canta gente um saber? pedacinho, como é que é um pedacinho? Gente, é super normal que é tan 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 e daí um vai fazendo o acompanhamento, os bifes da vida, sabe? E é super, super divertido, não tem nenhum método científico nisso. É porque houve interação e houve diversão. Eu aposto muito E eu acredito nisso. muito no mestre, né? Porque como essa música ela tem um significado para você, Com quando certeza. você canta, o olhinho da pessoa que ama a música muda, a face muda. E eu acredito que todo esse amor envolvido em uma canção que você falou de laço, você sabe aquele adolescente que vai fazer faculdade de Direito, e ele, eu gosto muito de Direito Penal, mas de repente um professor de Direito Administrativo e tal, porque passou aquela paixão, né? Eu acredito que quando o professor também, né, ama muito uma canção... Ele vira um... Isso. A conexão e aquilo ali é um ingrediente para que ele possa imergir na música e viver na música esse tipo Uma de laço. referência. Como ela Exatamente. viveu com a Dione, a professora dela, que Sim. fez ela continuar estudando, né? Você falou um pouco sobre isso também nos bastidores, sobre a importância de estudar, de se concentrar, não só sentir, mas também formalizar, né? Para a gente conseguir se manter. Vamos falar mais sobre isso. Mas agora chegou aquele momento da nossa dinâmica. A gente tem as plaquinhas, estou adorando, porque já é a segunda vez que eu estou aqui, essa plaquinha eu acho ela um máximo. Você pode, você falando, você Mito ou verdade? pode matar alguém pelo peso dessa placa aqui, vou te dizer. Pois é, eu falei, estamos fazendo exercício. A gente vai colocar algumas situações na tela e a gente vai responder aqui, né, como leigo, né? Vambora. Sem ver as respostas, né, Cris? Eu já dei uma olhadinha. Já deu, né? Um E você pouquinho. tem a memória fotográfica, então já era, perdi tudo. E a Joyce depois vai dar a explicação por que aquilo é um mito ou por que aquilo é uma verdade. Vamos colocar agora na tela a primeira primeiro... A música na educação infantil ajuda a aprender matemática? Mito ou verdade? Cientificamente eu acho que é verdade, mas eu tenho as minhas ressalvas. Eu não consigo, não. Se tiver a musiquinha lá, põe bar, põe não sei o que vai me dar uma irritação. Não consigo. Vai. Eu creio que assim, eu sempre usei para decorar algumas coisas, métodos, né? E a música, eu lembro desde aquela canção do inglês, aquela One Little, Two Little, Three Little Winds. Então aquilo acaba fazendo com que venha a lembrança, né? Por exemplo, tem pessoas que quando cantam, o certo é você pensar na letra, mas a música, a gente brinca num ditado popular que a música gospel é a letra, né? Porque a canção vem, o legal é você pensar na letra, tá? Quando você cantar, pense na letra. Não, mas foi em inglês para aproveitar e mas aprender a o melodia idioma. traz. E aí na matemática, eu acho que as fórmulas, por exemplo, isso facilitaria para fazer eu não gosto de matemática, nada para fazer uma facilita. ligação, né? Então, antes de você anotar a fórmula na borracha, dentro do estojo, ou colocar no pé, não. Cante uma música, matemática ajuda. E aí, E aí, gente, mito ou verdade? super verdade. Mas uma coisa legal da gente conversar aqui é porque ela não vai só ajudar especificamente na matéria matemática, em algum assunto que eu estou vendo dentro da matemática. Específico. O que a música ela vem da mesma raiz da matemática, que é o pensamento lógico-matemático. A música ela é muito correta, né, na divisão de tempos,
na organização dos compassos. Então, ela organiza o pensamento. Então, não é só boa para a matemática, como ela provém desse pensamento do raciocínio lógico-matemático, ela vai ajudar a criança a organizar as ideias. E sinto te informar, Patrícia, mas a própria música já é uma matemática. Eu não conseguia estudar com música clássica. Não, mas isso eu concordo com você. Isso aí de você colocar uma música para estudar matemática, isso a gente tem, isso super mito, tá? Não, a música, ela ajuda você a raciocinar melhor na matéria da matemática, na matéria da geografia, na matéria que for, no português, porque música é linguagem. Então, a música ela é uma cola para todos esses assuntos que a gente vai lidar na vida escolar. Linguagem, raciocínio, organização, memória. Então, a gente brinca mesmo que ela é a cola de tudo, porque ela está trabalhando com os dois hemisférios ao mesmo tempo, tá? Então, Entendi. Entendeu? Entendi Então, agora. por mais que ela te ajude em algo específico, que é decorar, a composição, a natureza dela é lógica, então ela abre a mente para todas as matérias dentro da linha lógica. Porque ela é quando a gente olha uma partitura, você vê ali a matemática pura, né? A contagem dos tempos, como que eu divido esses ritmos, a pulsação em si, que não é só matemático, né? O nosso corpo, ele é musical. Então, a gente tem o fluxo do sangue bombeando, o coração bombeando esse sangue. A gente, quando está grávida, né, Patrícia? E a gente sabe que os bebezinhos, eles, depois que nascem, eles têm um aconchego com certos tipos de sons, tipo máquina de lavar roupa, né? Secador de cabelo. Porque aquilo vinha de um ritmo do que ele vivia dentro da barriga da mãe. Então, a mãe está pulsando alguma coisa e esse pulsar tem um ritmo. Deus fez a gente como seres musicais que respiram música. O andar da gente tem ritmo, né? A gente tem só duas pernas, então é 1, 2, e tá ali bem certinho. E o neném nasce com isso e a gente só prolonga essa musicalidade formalizando as coisas na partitura, na música, nos estímulos. Eu, por muito tempo, pegava no YouTube som do útero. Sabe? Uma hora de som no útero. Né? Coloca para ele poder ouvir. E depois ele dormia com o barulho do motor do carro dentro do carro. Então, quando a gente estava no pai de primeira viagem, mãe também, longe de todo mundo, colocava o Davi e a Silvia no banco de trás e ele dormia no carro pelo barulho que tinha. E depois... Eu andei muito de carro na madrugada, viu, Cris? Para poder dormir. Sério, falo para você que o meu mais velho lá teve umas coliquinhas duras no começo. Vamos andar de carro. E ali o sonzinho e o chacoalhinho. O que eu acho interessante é que, assim, isso não parece óbvio, né? Embora esteja, todo mundo tenha acesso, não é óbvio. E a partir do momento que a gente ouve a Joyce falando... Aí é como se fosse assim, meio que você descortinasse, né? Abriu a cortina, nossa, não é que ela tem razão? Aí, tipo, a gente está aqui, tem o barulho do ar-condicionado, tem a pessoa que está falando, tem os equipamentos, tudo tem um som, né? E aí eu acho interessante que a gente está trazendo esse tema e que as pessoas podem, poxa, como é que eu posso fazer também para estimular esse outro lado do cérebro? Que é o grande objetivo daqui hoje, né? A gente sai com um convite a... Uau, como é importante a educação musical, como é importante eu investir na educação integral do meu filho. Mas eu sei que aqui, assistindo o programa, existem diversos tipos de pessoas com recursos diferentes. Às vezes moram numa cidade pequenininha. Quantos pais me procuram? Você não pode dar aula de musicalização à distância? Gente, não dá. Isso é uma experiência muito da presença. Então, te incentiva a fazer em casa, para que a gente dê uma luz aqui de que a música não é uma coisa tão impossível, tão inalcançável, né? Sim. É muito da experiência de casa. Sim. E a gente tem mais situações para falar se é mito ou verdade. Vamos colocar na tela? Existe um estilo musical mais eficaz? Você tentou começar a responder. Ela respondeu. E aí respondeu, né? Ela respondeu. É mentira, né? É mito. Gente, super mito. Eu ia falar sobre Mozart, né? Nossa, foi uma fase que tem que colocar Mozart para o bebê ouvir, que o bebê vai ficar inteligente. Então, existe uma coleção de periódicos incríveis sobre a neurociência para
a primeira infância. E ali é muito claro, Mozart faz bem para o bebê desde que eu seja a ponte. Então, se eu tenho momentos de carinho com o meu bebê, aconchego, que eu estou dando colinho, que eu estou brincando, eu posso ouvir outras coisas que não Mozart. O que significa é o contato e a ligação que eu tenho com aquele outro ser humano. E não necessariamente precisa ser a mãe. Às vezes a avó, quem está criando, o doador do amor para aquele momento, faz a ligação com certos estilos de música. E claro, existem outros estudos que eu não quero assim ser muito específica aqui para ninguém ficar chateado, né? Mas óbvio que se você está com uma música agitada, aquilo vai agitar o bebê. Se você está com uma música mais calma, vai transmitir essa paz. Então, a gente não classifica aqui certos ou errados de música, mas para você usar bem o seu poder de escolha para o que você vai estimular no seu bebê. Você quer estimular, né, alguma coisa mais pulsante, você quer estimular alguma coisa para preparar ele para dormir, por exemplo, você não vai colocar, né, um samba, uma coisa para agitar o seu bebê. Então, vai muito dessa ternura da voz da pessoa. O bebê, ele se liga muito, a criança pequena, se liga muito no tom que você está conversando, né? O bebê sabe quando você está bravo. O bebê percebe quando você está... Mesmo com essa voz doce? Assim? Mas essa voz doce deve ficar brava também. Ela engrossa. Sabe o tom? Mas uma das coisas legais até que você estava falando, que algumas pesquisas mostraram nesses reality shows, por exemplo, que eles pegam, né, usam a questão da fome, né, e a questão de algumas músicas mais pesadas, porque o grande bafafá desses realities é quando você tem aqueles confrontos, né? Você tem aqueles conflitos. Então, até a própria dinâmica é pensada nisso, e uma das questões que eles usam para alguns momentos, para tipo acordar, tirar o sono, é aquela música que vai cortar esse laço com o sono, vai dificultar para deixar que o povo um pouquinho mais alvoroçado. E a linha musical das escolhas dessa playlist tinham grande relevância no momento que eles queriam colocar. Isso não quer dizer que você possa extinguir algum contexto, porque como ela falou, vou fazer agora uma limpeza da casa. Coloca uma música pro bebezinho, né? Você vai fazer um exercício físico, não combina Não você colocar uma canção de ninar, né? Mas eu gosto de pensar muito sobre a nossa vida como uma grande trilha sonora. Então, você vê um filme sem a música, perde totalmente a graça. Qual é a trilha sonora que eu quero pôr para esse momento da nossa vida aqui, para a mente dessa criança? Eu quero imprimir o que nesse momento? Então, eu sou a dona da trilha sonora daquele momento. Eu tenho que escolher bem. Tudo é intencional, né? Fica mais... Até para aprender música, até para criar laços, você tem que ter uma intenção. E a nossa intenção é continuar a nossa dinâmica. Vamos colocar mais uma situação na tela. Com a música, a coordenação motora também fica melhor. Tem a ver, então, mito ou verdade? Não, eu já ia perguntar. É vero. Tem a ver, então, com aquela questão do cérebro, do lado do cérebro que está sendo estimulado? Sim. Tem, e as crianças, inclusive, que estudam instrumentos, né? Qual a idade certa para começar um instrumento? Então, a gente pensa muito no desenvolvimento motor da criança. Eu quero colocar meu filho para estudar piano com 3 anos. Não dá, gente. Nunca nem pegou num lápis direito, não está na idade escolar ali da coordenação motora fina. Como que ele vai fazer o movimento dos dedinhos, né? Então, a coordenação, ela vem com o desenvolvimento de cada fase. Para o bebezinho, eu lembro muito bem do meu primeiro filho, quando ele conseguiu, eu lembro do esforço dele. Eu estava com um móbile e ele ali, aquele esforço para esticar o bracinho e encostar no móvel, sabe? Aquilo foi uma grande vitória. Cada fase tem uma coordenação motora a ser conquistada. E a música, com os seus objetivos bem traçados, eles vêm para ajudar a alcançar esses objetivos. E na musicalização ou nas atividades que as crianças ouvem muito na igreja, por exemplo. A igreja é uma musicalização infantil. As escolinhas, né? Seja escolinhas aos sábados, aos domingos, sei que tem muitas igrejas aqui que fazem as escolinhas dominicais, que tem atividades propostas para aquele momento, vai sempre desenvolver uma coordenação motora, a brincadeira, as amarelinhas, para tudo tem uma música e para tudo tem um objetivo de desenvolver. E quando tem um instrumento junto, aí
aí a gente alcança o máximo. Bom, demais. Vamos dar mais um passo, então? Mais Vamos lá. uma. Toca mais um aí, maestro. A musicalização pode ser feita em qualquer fase da vida? Ah, pelo que ela falou, sim, né? É um mito. Mas pra mim não tem muita solução, não. E aí, Cris? Agora eu esqueci do que eu vi aqui. Mas eu vou na minha, então. Eu acho que a musicalização pode ser feita em qualquer parte da vida. A música pode entrar na vida da pessoa. O ensino musical, você acha que pode ir para qualquer um? Eu em acho qualquer fase? Cris, lembra vai de ter, mim? não, eu vou dizer um negócio. A pessoa tem dificuldade, mas chega. Isso. Ela falou isso, né? Então, Verdade, mas verdade, verdade, mil vezes. Eu quero ser sua professora, Patrícia. Aê! matéria. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma Vai ser matéria. meu estudo de Vamos casa. fazer uma matéria, exatamente. Porque teve um ano que ela prometeu que no final do ano ia chegar. Fugi correndo. E aí eu fiz esse desafio com os nossos telespectadores há uns 2 anos atrás e tal, ficou aquele clima. E aí todo mundo em dezembro meio que, né, aquela correria toda, o nosso telespectador ficou esperando. Mas agora teve alguém aqui que aceitou o desafio com você. Pronto. Podia gravar uma matéria, né, A gente vai fazer um antes e montando. depois de um ano. Como Podia é que a fazer um Patrícia reality, tá? né? Um reality. O que você acha? É porque ela já sentiu. Então tá, pra cantar ou pra Eu não tocar? senti nada, Cris, não Dançar vem é não. dança. Esse relato pessoal, ele tá muito carregado. A gente precisa sentir de É mais uma verdade. psicologia, né, por detrás do negócio. Mas isso que você falou tá certíssimo. Óbvio que uma criança pequena vai aprender muito mais rápido, ela tá com a mente fresquinha, com a coordenação lá em ponto de bala. Mas eu tive 2 anos atrás uma aluna de 77 anos. Olha que legal. E era a coisa mais linda. E dentro do possível dela, as pequenas grandes vitórias eram muito celebradas. Porque aí tá tudo ficando mais lento, né? O raciocínio é um pouquinho mais lento, até a limitação da parte motora também é mais lenta. Mas eu sou uma apaixonada e acredito muito que a educação musical ela quebra muitas barreiras e supera muitos traumas. Então, sim, para todos os adultos fazerem aula é muito legal. Tá aí, Patrícia, Dona Maria, que estava uma também aula desiludida. aí, ó. Ó, vai ter um reality agora. A produção vai entrar em contato com a Joyce. 1 ano, né? A evolução da Patrícia. E no final, né? Ela vai cantar pra gente aqui no nosso programa, tá tudo certo? Ao vivo, tá? Só for dublar. Não, dublar não. Não, nem brinca. Ah, não, a Joyce já corta isso aí. Já estou reprovando. Ai, gente, que delícia. Vamos para mais uma interação na tela. Interação não, gente. Mais um mito ou verdade? A criança aprende a se expressar melhor com a musicalização. Isso eu acho que é verdade. Porque às vezes a gente não sabe dar nome aos sentimentos, né? Tô com raiva. Tá, mas às vezes não é raiva, às vezes é frustração. Às vezes é outro tipo de emoção. E a música, você consegue entender exatamente o que ela está dizendo, né? Uma é amor, a outra é sofrência. Tem um ditado assim, quem canta seus males espanta. E aí quando você mergulha um pouquinho nisso, é que a música te ajuda a dar vazão, às vezes, quando as palavras não saem. Ou quando você realmente não quer falar. Acho que, pelo menos para mim, né? Quando você canta algo, né? Inclusive, você também compõe, né? Eu gosto de compor como algumas coisinhas. a nossa personagem. Então, assim, é uma forma de você compõe, falar. Cris? Eu tenho maior vergonha de algumas composições, mas eu escrevo algumas músicas e tal. Depois vamos trocar umas ideias. Então... Em busca de repertório, sempre, né? Mas eu acho que ela dá vazão, né? Então, eu acho que quando você está... Deve ter aquela playlist que você ouve quando você está triste, aquela playlist que você está mais alegre, aquela que você vai viajar, né? Então, é daqueles momentos, daquelas bads, né? Então, todo mundo tem uma playlist. E a música dá essa vazão, mas eu acho que a Joyce pode falar isso com maior propriedade. Eu estou usando a plaquinha, gente, porque eu amei a placa. Muito verdade, a música, não só a música, a arte tem a capacidade de ir em lugares que nada mais atinge, as palavras não vão, porque tem tudo a ver com essa carga de sentimentos, memórias. Quando toca uma música, você não lembra que roupa você estava, em que lugar você estava, ela tem esse congelamento, né? Então, eu tenho muitas experiências de alunos completamente travados, mas que durante certas atividades que a gente propõe, ali você
sabe exatamente o que ele está vivendo em casa, o que ele está vivendo com os amigos. A gente identifica quem é vítima de bullying. É impressionante, porque a arte, o poder do expressar-se, ele vem mais fácil quando tem música envolvida, justamente porque é um negócio que vai na alma, né? Então, é incrível você poder abrir essas portas de acesso para quem muitas vezes é fechadinho para contatos humanos, para intervenções, até em terapias. A música, ela vem... Tem um braço da musicalização que é muito importante, que é a musicoterapia. E ela entra nisso aí, de você avançar barreiras que outras ferramentas não alcançaram. Muito bom. Benção. Vamos fazer o seguinte, eu sei, dona Marisa quer falar também agora, já abriu a mente para a música, falando. Tá trancada aqui, calma. Depois do intervalo, a senhora vai falar. Cheirinho o quê? Camomila tá fazendo aí? Meu Deus do céu, tô com vontade de tomar um chazinho de camomila. Bolinho tá fazendo? Agora eu que fiquei com vontade. Vamos fazer o seguinte, a gente está com vontade, dois juntos aqui, porque a gente está saboreando esse programa, um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta e você está assoviando, hein? E essa musiquinha? Essa que você sabe, você está na cozinha, deu essa vinheta, a senhora volta que começou o seu programa, voltou do intervalo. Agora é o seguinte, a gente dá uma pausa, segura a sua pergunta aí, Joyce está esperando, porque agora tem o quadro Seu Direito. A gente vai falar justamente hoje da regularização imobiliária, um tema fantástico. Pode rodar. Estamos aqui, você preparou, né? Você sabe que aqui é a hora de aprender. Cris, eu gosto por demais, tem tanto tema especial. E eu estou com ela aqui do meu lado, a Ana Bezerra. Meus queridos, eu conheço ela há um bom tempo, não sabia que você tinha todo esse repertório. Jornalista, advogada especialista em direito extrajudicial, com foco imobiliário, família, sucessões e ainda consegue ser gente fina e simpática. Pessoa, porque às vezes a pessoa, né? Com todo esse currículo aqui, não é. É humildade, né? É humildade, pelo menos para poder ser uma cereja do bolo. Brincadeiras à parte, que legal, né? Você é a nossa colega jornalista aqui, mas tem esse pé no direito, essa especialização. Que legal, Aninha. E esse nome forte, né? Vamos agora, na Novo Tempo, com Ana Bezerra. E agora a minha diretora quer me matar por causa do tempo, então vamos direto ao ponto, porque a gente extravasou aqui com a Joyce, né? Toda hora que ela vem, né? Por favor. Não, e um tema maravilhoso, hein? Mas esse aqui é um tema fantástico também, mas de repente o pessoal de casa não tem noção. E o conhecimento liberta. Então fala pra gente, Aninha, o que é essa lei de regularização imobiliária? Essa lei é nacional, faz parte do nosso país, é só aqui que tem. Dá um contexto pra gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você aí de casa. Também é um prazer imenso estar com vocês. E eu já entro com um dado aqui, Cris. Metade dos imóveis brasileiros hoje são irregulares. Olha só, metade, ou seja, 50%. Isso quer dizer que dos 60 milhões hoje de domicílios brasileiros, 30 milhões estão em estado de irregularidade. E qual que é o problema disso, né? Temos vários problemas aí, especialmente em relação ao direito sucessório, como, por exemplo, na questão da herança. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema hoje. Bom demais, Aninha. Então, assim, ó, é verdade, é uma dor latente. Metade do que está acontecendo, depende da sua sala, tem 4 pessoas, 2 podem estar aí com contexto, né, para regularizar. E como é que funciona? Agora, didaticamente, né, um passo a passo, é demorado, tem um custo muito elevado para fazer isso aí, por isso que o povo corre, ou a junção de documentos é burocrático. Como é que é, Aninha? Então, a gente tem um histórico aí, se a gente for olhar para o direito brasileiro, né, a gente tem um histórico muito grande em relação à questão das invasões. Então, muitas vezes, o que acontece também, um terreno é invadido, ou o que acontece também é que muitas vezes eu e você fazemos um contrato aqui que é o chamado contrato de gaveta, que na prática não oferece nenhum tipo de segurança jurídica. Então, você acha que você é o dono daquele imóvel. Então, aquele contrato de gaveta não vale? Não tem validade. Gente, mas o que vale então é a lábia do vendedor, porque tem vendedor que garante, não, contratinho de gaveta de segurança. Então, esse contrato de gaveta não tem realmente um respaldo jurídico. Não tem respaldo jurídico. Então, a gente está falando aqui o seguinte, no direito brasileiro, quem que realmente é o dono do imóvel? É aquele que tem o nome na escritura do imóvel. Então, assim, para início de conversa, Ana, você falou agora desse assunto aí, eu nem tenho a escritura do meu imóvel. Eu fiz aqui um contratinho, gente, você não tem aí segurança jurídica.
Isso quer dizer que se um dia você vier a faltar, como é que seus filhos vão provar? E você acha, olha, trabalhei a vida inteira, tenho essa casa aqui, vou deixar para os meus filhos, aí você imagina o problema que vai ser depois para os filhos. Por exemplo, Dona Maria está vendo agora e diz assim, Cris, eu não sei se está aqui, porque eu não sei onde é que está essa escritura e tal. Está escrito em algum lugar. Como que a Dona Maria pode saber se o imóvel dela está irregular, Ana? Existem várias formas de você identificar isso. E assim, de uma forma muito prática, dá uma olhadinha lá, então, se você tem escritura. Tem uma escritura do meu imóvel. Aí você tem que dar uma olhada em uma parte que está escrita assim, adquirentes. Se o seu nome estiver ali realmente constando como último nome, você é o dono desse imóvel. Se você não tem escritura, já existe aí uma grande possibilidade do seu imóvel realmente já estar em estado de irregularidade. E aí, o que pode acontecer também? Esse imóvel pode ser tomado de você, você apenas tem a posse desse imóvel e, de fato, você não é o dono desse imóvel. Como que a gente faz para regularizar? Existem diversas formas de a gente fazer isso e uma das principais é por meio do uso capião. Ou melhor, é até no feminino, da uso capião. E dentro da uso capião, existem mais de 30 formas de fazer a regularização desse imóvel. Foi um negócio que sempre usei no masculino. Olha aí, ó. Agora aprendi aula de português aqui com essa menina. Ela, além de todo esse currículo, professor de português agora. Sempre usei no masculino, né? O uso capião. Explicar para o pessoal de casa, tem gente que fala assim, olha, mas eu estou pagando IPTU aqui da casa e tal, ou estou morando por mais de 20 anos, então tem o uso capião. Existe a diferença de estar regulamentado, o IPTU e o uso capião, né? Tem, ou estão entrelaçadas essas questões? Ou eu, depois que tenho um tempo pagando IPTU morando, posso exigir o uso capião desse imóvel? Muito legal essa sua pergunta, Cris, porque muita gente pensa o seguinte, mas Ana, eu sempre paguei o IPTU, tá tudo certinho, tá aqui todos os meus carnês, olha só a conta de luz aqui, a conta de água, tudo certinho. E isso daí, gente, não realmente mais tarde pode ajudar em um processo. Em um processo, né? E eu vou mostrar para vocês também que existe, inclusive, inclusive é a minha área, de você não ir para uma esfera judicial. Existe a possibilidade da uso capião extrajudicial. Então, você consegue resolver isso, por exemplo, no cartório. Olha que legal, Nossa, né? De forma muito simples. Eu não sabia disso. Pois é. Sempre achei que era aquele processo, né? E o povo lá, né, sofre um pouquinho. Que passa anos no judiciário para resolver, não é? E é uma forma simples de extrajudicial no próprio cartório. Isso mesmo. Então, só porque eu pago o IPTU não quer dizer que, de fato, eu seja o dono desse imóvel, tá? É uma possibilidade ali, realmente pode robustecer ali provas mais tarde, mas não é realmente a única questão. E, por exemplo, a gente sabe agora dos modelos e os moldes, né? Hoje em dia, até na pandemia, surgiram vários negócios e a gente sabe que a característica do brasileiro é ser empreendedor, né? Você sabe, aí o povo usa a casa ali para vender alguma coisa. E se eu tenho, por exemplo, quero regularizar aqui o meu imóvel, metade eu uso para realmente ali a questão, minha casa, lugar, mas eu tenho metade desse imóvel, por exemplo, eu uso em questões comerciais. Muda a questão de atividade do que eu estou usando para regularizar esse imóvel? Com certeza, Cris. Todo mundo acha assim, nossa, eu vou colocar uma vendinha aqui na garagem da minha casa, né? Tá tudo certo aqui, vou abrir um salãozinho aqui do lado, não é? É tão simples, mas na verdade isso faz muita diferença ali na questão imobiliária e até no pagamento do seu IPTU, porque tem a questão do IPTU ali para o domicílio e também tem o IPTU para a área comercial. Então é muito importante que você esteja ali regularizado perante a prefeitura. Senão um belo dia ali você chega, você vai ser notificado muitas vezes pela prefeitura e aí você vai ter que pagar todos os atrasados, sob pena, inclusive, né, da pior das hipóteses, de você realmente ter que perder o seu imóvel. Por isso que é tão importante a gente trabalhar sempre com a questão da prevenção e não deixar que realmente vire ali uma bola de neve para a gente, agora sim eu vou querer resolver essa situação. Aproveitar que a advogada está aqui, vamos colocar na mesa, hein? Aquela dúvida que tem sempre um advogado na sua família que não é advogado, mas ele é o tio, né, que conhece de direito, que fez contrato, é o mestre do contrato de gaveta. Um exemplo, a velha questão do IPTU, né? Vou dividir no meu contrato de aluguel, parte é do inquilino, né, para o locatário, aquela questão toda. E se quem alugou não pagar a sua parte, de quem é a responsabilidade mesmo para regularizar essa questão? Tem a questão do contrato que garante isso para o CPF daquela pessoa ou o dono do imóvel que tem que regularizar nessa questão financeira? Como é que funciona? Aninha. Não, esse daí é o grande ponto, né? Porque ninguém quer ficar com o IPTU no final. Só que essa parte aí, realmente, a lei, ela dá essa possibilidade de você realmente ali acordar isso como proprietário. Então, assim, olha, eu pago tanto de aluguel, mas aí eu entro com a questão do IPTU, ou você entra com a questão do IPTU. Então, no final, quem tem que pagar o IPTU? Quem vai pagar é realmente a pessoa que vocês acordaram ali no contrato.
Essa é a É o pessoa ali contrato que dita. que vai reger aí. E aí, nesse caso, realmente o contrato vai reger. Agora, para você realmente comprar um imóvel e você querer ali fazer um contrato e tá tudo certo, realmente isso daí, perante ali o judiciário, você não tem segurança nenhuma. Verdade, é verdade. É igual em casa, meu querido, né? Quem é que, no contrato você falou, quem é que ia lavar a louça sábado de noite? Mas quando você prometeu, você estava na terça-feira. Mas quem é que... É isso, mas é lá, eu sei que amor tem essas coisas, mais um aluguelzinho, meu querido. Não, ali tem a questão da... Você pode negociar com a sua esposa a louça, mas no contrato, está no contrato. Agora, Aninha, obrigado, viu? Vamos fazer o seguinte, rede social da Aninha. Você tem dúvidas sobre isso que ela falou, que é fácil, essa questão extrajudicial? Abre uma caixinha de perguntas, Aninha. Qual é o teu Instagram? Olha só, bem fácil aí para você, hein? @anabezerra.advogada, não é? E aí existem muitas dúvidas ali que chegam na minha caixinha de perguntas, né? E é uma possibilidade muito grande da gente sanar aí essa possibilidade para você, né? Para que você realmente consiga ter mais segurança jurídica e não ter o seu imóvel desvalorizado aí em até 40%, como a gente sabe que já existem dados sobre isso. Muito bem. Perguntando para a direção, a interação vai ser aqui ou vai ser no nosso tema musical? Ah, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos encerrar esse momento aqui, direção? É isso? Aninha, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Pegamos Cris. esse tema fantástico aqui, foi uma maravilha. E a gente volta agora para a musicalização, né? Então, o pessoal de casa está falando. Antes do intervalo, nossa diretora priorizou sua participação. Vou aproveitar, Joyce. Patrícia, o povo de casa está falando. De onde vem essa participação? Vamos conhecer agora juntos a nossa participação. Pode jogar na tela. A Paula Camila do Pará. Ela diz assim, meu filho está no 3º ano de trompete, ele tem déficit de atenção e com ele tudo tem que ser com mais cuidado. Tivemos dificuldades com o primeiro professor, então houve um desânimo. Agora ele está com outro professor mais calmo. Agora na adolescência tudo é difícil e nada está bom. E não quer mais estudar, é uma guerra, não sei mais o que fazer. É mais ou menos por aí. É uma música de terror nesse momento. Eu não sei se esse professor consegue fazer uma ponte com aquilo que é legal para ele. Então, eu faço alguns tratos com os meus alunos, né? Algumas coisas eu não abro mão. Alguns estudos eu falo, a gente vai negociar, eu troco. Você estuda escala, que não é uma coisa que todo mundo ama, mas em troca a gente vai fazer músicas de cifra, por exemplo, que são coisas que os alunos amam. Então, vai muito do tato do professor. Nem todo professor tem essa flexibilidade. Às vezes fica muito a ferro e fogo e o aluno acaba se desanimando. Mas eu estava falando aqui para a Patrícia, ninguém acorda, gente. É muito raro uma criança ou um adolescente, principalmente, que acorde e fala, tô com vontade de estudar trompete hoje, sabe? Tem que ser principalmente na adolescência, uma atividade que seja inserida na vida dele. Será que ele está encontrando outros amigos para tocar junto, por exemplo? Será que eles têm alguma iniciativa na igreja local para tocar? Porque só estudar e não tocar em lugar nenhum também é chato. Então, eu acredito na música feita em grupo. Gosto muito de pensar que os meus filhos, por exemplo, que são outros, não é porque é meu filho, não, eu tenho que pegar no pé para estudar todos os dias. Tenho que pegar no pé para estudar. Mas, por outro lado, quando eles estão com os amigos que fazem parte do mesmo universo, que eles se encontram, né, nessa tribo, a gente é a tribo que estuda música. Eles interagem, eles trocam informação entre si, é legal, mas realmente eu não conheço ninguém que acorde com vontade de estudar um instrumento, um método. A gente tem que botar uma forcinha, né? Eu tô na pré-adolescência lá em casa, mãe. Qualquer coisa é um problema, é uma guerra. Então, paciência, insista, você está fazendo a sua parte e o restante tem que ser com ele, né? Muito obrigada pela sua interação. E a gente volta, daqui a pouco agora a gente vai para o intervalo e logo mais a gente volta a falar com você aí de casa. Um grande abraço, até já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa e eu paro um minutinho agora por uma boa razão. Olha aqui, ó, igual a você, essa campanha especial do Anjos.
Verdade, convide um amigo. Ontem mesmo eu tive o prazer, vocês vieram de uma história, né? De um campuri, o campuri é um termo muito bem igrejeiro, mas é uma reunião de jovens, né? Que a gente falando em Foz do Iguaçu, colocamos na tela aqui, eu fiz um convite para o meu amigo. Mas, Cris, eu estou chegando agora, o Projeto Anjos da Esperança, para você que conhece. Eu sou anjo, agora está tudo em casa, eu sou um doador que mantenho a Rede Novo Tempo no ar. E a gente chama com carinho de anjos, você que faz a sua doação financeira. E nesse mês agora, como a gente tem amigos, e esse projeto faz bem para você, faz bem para Novo Tempo, as pessoas que realmente recebem os estudos bíblicos, os guias aqui, que nós oferecemos com muito prazer, de graça, você pode convidar um amigo. Cris, me ensina como é que faz. Faz o seguinte, amigo a gente chega na boa, né? E aí, como é que tá, fulano? Tá bem, tal. E quinta-feira aquela bolinha? Tô com a dor na perna agora, ó. Tô ficando velho aqui, ó, prateado e tal. Pois é, mas eu vou fazer o seguinte, uma coisa boa, quero te convidar. Eu sou anjo. Aí você explica o projeto, o que é o Anjo da Esperança, o que é a Rede Novo Tempo e tal. Você topa ser um Anjo da Esperança? Você topa doar mensalmente? Então, bacana. Qual o método que você vai querer? A forma de pagamento? Eu gosto de Pix. Boleto? Tá, é boleto. Posso pegar o seu nome, seu telefone e o método? Novo Tempo que vai ligar para você. Fechou. Liga para Novo Tempo, 0 operadora 12 21 27 30 30 e fala, acabei de convidar o Juca. O nome dele é Juca, tal, o telefone dele, e ele prefere doar através do boleto. Pronto, simples assim. Ou você pode mandar através do WhatsApp, que é o 12981766630. Repete, Cris, DDD 12981766630. Convidei um amigo. Um anjo da esperança aqui, ó. É o Juca agora, a dona Odite, o Rodrigo. Compartilhe esperança, meu queridão. Vamos lá, essa esperança não pode parar na sua casa. Vão chegar mais lares com você. Sou anjo, sou Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. Vamos embora? Você que ajudou a fazer esse programa, estamos aqui, né? E é como é bom falar de esperança aqui nesse programa, que esse projeto aqui nos possibilitou, nasceu Entre Família, estamos há 3 anos no ar. Com certeza, bom demais. Mantém o Entre Família e mantém tantos programas aqui da Novo Tempo. Agora a gente vai voltar para a nossa conversa, a gente quer interação, a gente quer ouvir você aí de casa. Vamos ver o que reserva para Joyce. Socorro. Pode colocar. Ih, anônimo. Ih, piorou. Quando não se identifica é bomba. Brincadeira. Foi muito bem colocado que só não pode se desenvolver na música quem tem problemas auditivos. Sou muito desafinado e tenho 0 talento na música, mas quero estimular esse lado na minha filha de quase 2 anos. Eu canto... 2 meses, desculpa. Eu canto muito por ela. Pra ela, mas com aquela voz terrível, tadinha. Me identifico, hein? Você tá cantando? Você tá melhor que eu. Tem vários recursos, certo? Você não precisa ficar assim com medo, viu? A pessoa anônima aí. Pode buscar essas ferramentas de ajuda que a gente já tem aí na internet, de projetos que sejam realmente educacionais e que você saiba e conheça sobre eles, veja a avaliação sobre eles. Eu gosto muito de uma coleção chamada Baby Einstein, assina embaixo. Aqui no Brasil, Bebê Mais, gosto muito. Bebê Feliz, a Novo Tempo. Porque são projetos que não são apenas musiquinhas assim, sem objetivo. Existe um fio condutor e a gente precisa se atentar ao que está fazendo para o seu bebê. Ali você está plantando as sementinhas que vão florescer lá para o futuro. Então, se o bebê dessa pessoa que escreveu também está num contexto cristão, evangélico, adventista, também existe uma enorme possibilidade dela ser musicalizada. As nossas igrejas, elas são potencialmente musicalizadoras. Então, se não tem uma escola perto de você, se você não tem recursos, nem condições de ir até uma escola, na sua cidade não tem, enfim, são muitas razões. E na igreja está acontecendo as classes das crianças, ali vai acontecer uma musicalização e procurar alguém bem afinadinho aí na sua casa. Para ser um fio condutor, né? Para ser um bom exemplo lá. Mas a gente podia falar um pouco sobre projetos que tem no município, né? Embora algumas cidades... essa cidade é menor, eu percebo que mesmo menor, mesmo com poucos recursos, toda cidade tem alguma coisa focada na música, que seja um canto coral,
é mais difícil, precisa se inscrever, mas não custa, né, tentar, Joyce. A gente precisa pensar no investimento a longo prazo. Quando a gente pensa nesse estímulo, os frutos a gente vai colher mais lá na frente. Então, a mãe que estava falando ali atrás, né, que eu tô tão cansada. É isso aí, gente. Vida de mãe, educar não é fácil, não só na música. Você vai plantar as sementes da boa educação, de ser um cidadão que coopere para uma sociedade organizada. Tudo dá trabalho. Pela vontade da criança, ele não vai arrumar a cama, ele não vai arrumar um guarda-roupa, ele não vai lavar uma louça. E a gente tem que, com essa paciência aí, ir cercando esse ser humaninho de recursos para que ele seja uma boa pessoa, um bom cidadão. E a música, ela entra nisso. Eu bato muito nessa tecla que eu não ensino música para formar músicos, eu ensino música para formar seres humanos. A música, ela entra nisso, de você desenvolver outras partes que talvez sem a música não teria condição ou talvez não teria acesso. Então, é importante procurar projetos, sim. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um projeto riquíssimo chamado Projeto Guri, que é um projeto sério, estruturado. Eu estou numa cidade privilegiada, hoje em dia eu moro em Tatuí, lá tem um conservatório musical estadual que a gente dá um duro para entrar, mas depois que você entra, você vê a atmosfera que é as crianças se envolvendo, tem canto coral, aula de teoria, gratuito, entende? Então, com certeza, existem formas do seu filho se desenvolver musicalmente com a questão do compromisso da educação. Não é fácil, eu sou mãe e posso dizer isso, não é fácil você arrastar esse serzinho, né, pro Mas vale a estudo. pena, né? Mas os resultados são incríveis. Joyce, eu posso te pedir para aumentar um pouquinho o compasso agora? Quero ver se você vai responder rápido. A música aumentou, hein? O tom Vamos aqui lá. subiu um pouquinho. Pergunta de casa, mas a gente não pode deixar você. Olha só, a Célia Moraes está falando o seguinte: a música entrou na minha vida muito cedo. Meu pai era violinista, todas as tardes nos reuníamos para ouvi-lo tocar e minha mãe cantar. Isso é precioso. Todos os filhos participavam, isso nos influenciou muito. Ganhei meu primeiro violão aos 12 anos e com isso pude recentemente formar uma classe na igreja com sementes que germinaram maravilhosamente. Ai, que lindo. Que legal. Um relato. Legal, viu, Célia? Não é uma pergunta, é um relato, mas que bacana alguém que teve, né, essa educação musical e viu os benefícios e implementou. Eu acho que se tem alguém agora também falando assim, olha, o pessoal fala muito, olha, também, me aposentei agora, e tem aquele senso que o Ocidente tem de inutilidade. Gente, abre uma aula de violão. Sim. Você que toca violino, né? Procure, de repente, o órgão. A própria prefeitura da sua cidade se disponibiliza. Olha, eu quero ser voluntário em um projeto que a pessoa renasce vendo os pequenos aprendendo e o conhecimento foi feito para ser compartilhado, né, Joyce? Com certeza. Acelerando super aqui a resposta, as sementes que se multiplicam, elas são muitas que a gente não vai nem conhecer o resultado disso. Então, super apoio esses ministérios e essas pessoas que fazem com tanto amor, tanta abnegação de doar seu tempo, seu esforço para que outras pessoas, crianças, entrem em contato com a música. Parabéns, Célia. Obrigada mesmo. bem. Muito bom. Chegamos ao Agora, final, Patrícia? Chegamos ao final do programa. Muito obrigada, Joyce. Gente, eu Ter agradeço. você aqui é sempre muito bom. Estávamos com saudade de te ver mais na Eu tava com saudade, telinha. hoje bateu o coração forte a hora que eu entrei pelo Novo Tempo. Ai, que saudade. Muito bom estar aqui. Obrigada por privilegiarem esse tema, que é a minha vida, e assim, valorizarem a importância disso nas famílias, nos lares. Que Deus E hoje abençoe você vai vocês. estar mais um programa aqui, né? Vamos Mais aproveitar e explorar a Hoje eu tô- Joyce de manhã, de tarde e de noite. Faça o Sim. seu convite. Estarei mais tarde no Caixa de Música. Tive a oportunidade de estar no Clube da Música aqui com vocês e fecho o dia lá no Caixa de Música. Você é mais que convidado para assistir com a gente. Joyce, você podia falar também o nome do seu trabalho, para o pessoal procurar na gravadora, aquele DVD para os pais. Isso. O nome para o pessoal procurar lá no... No Televendas, a gente ainda tem esse produto só físico, chama-se Bebê Feliz, mas se tudo der certo e as autorizações estiverem ok, no segundo semestre a gente já disponibiliza ele versão completa para o YouTube. Que legal. Que aí outras famílias vão ter acesso também, mas vocês podem adquirir
aqui pela Novo Tempo, Bebê Feliz. Muito bem, procure a Joyce lá nas redes sociais, né, lá com o trabalho dela, coloca muito dela nas redes sociais e você incentiva também. Dá um pulinho também no Spotify, faça uma playlist, música é o que não falta da Joyce, tá bom? Gostou demais? Já está cantando, Ana Maria? Bom demais. Na sequência agora vem o Vida e Saúde, mas amanhã a gente vai falar aí sobre esses animais exóticos. Difícil, né? Falei que tinha que ser a Ana. Falou em bichinho, tem que colocar a Ana aqui. Acho que vai ter até tartaruga no estúdio. Vai ter tartaruga no estúdio? Não é muito fácil, não. Tartaruga, Você lembra coelhinho. Você lembra aqueles Quero programas... ver se o coelhinho vai ficar parado. Você lembra aqueles aqui. programas que tinham da década de 90, uma caixa preta que você colocava a mão dentro no bi? Aquilo que tem que ser feito aqui, gente. Barata, não, mas aí não é pode, animais exóticos, né? Aí é praga, né? A gente vai terminar também, vamos colocar agora na tela legal. a nossa revista aqui, se você se interessar por algum assunto que tem a ver com família, ruído de comunicação. É verdade. Precisa ter uma operação Super Nani aí na sua casa? É só ligar para esse número que vai aparecer na sua tela, 21 27 31 21, e pedir o seu exemplar desse estudo bíblico, desse curso bíblico que a Novo Tempo tão carinhosamente te dá de presente. Bom demais. Isso. A gente agradece a sua participação. Amanhã estamos de volta com mais Entre Família. Obrigada pela parceria, Verdade. E Cris. fica na hashtag aí, tá? A Joyce vai fazer esse reality com a Patrícia. Ela, primeiramente, ela deu um prazo de 1 ano. Acredito que 1 ano seria a primeira parte. Mas ela é rigorosa, ela vai me fazer estudar. Nada de vir aqui dublar, nada, vai ser Patrícia. Tem a Patrícia Romania, agora a Patrícia Piper, né? Vai dar tudo certo aí em breve na gravadora Novo Tempo, tá bom? Obrigada, Um abraço. tchau, Tchau, tchau. gente. Ótima tarde.